Boa noite, meu povo. Voltamos aqui sintonizados novamente para mais conteúdos do canal. Vou tentar não dessa vez fazer 4 jogos ou 3 e acabou. E porque acabei a escola, a faculdade começa mês que vem, aí vai ficar meio complicado. Mas assim, eu gostaria de verdade, tentar fazer um vídeo por semana. Não só do Barcelona, mas temporada passada eu acompanhei menos do que eu acompanho normalmente outras ligas, principalmente da Premier. Mas eu espero voltar a, pelo menos, assistir a maioria dos jogos, pelo menos dos times Big Six e outros mais interessantes, e trazer conteúdos relacionados a eles também. Mas lógico que o foco vai ser Barcelona. O jogo não tem nada muito para comentar, eu comento de outro jogo também. Esse jogo também não tem muito sobre o que comentar, o Barcelona e Mallorca, mas vou usar mais como introdução, negócio de volta, e é isso. Algumas explicações. Eu tô sem. Tem sem meu rosto tá aparecendo aqui, porque eu troquei. Antes eu usava notebook, agora eu tô com um PC de mesa. Aí até agora eu não comprei uma webcam. Eu vou ver se eu se eu resolvo isso em algum momento. Não é uma das minhas prioridades, mas quando eu conseguir, pode ter certeza que vai voltar a carinha normalmente pra tá ali, ó. Ali, ó. Ali. Aí, então, separei algumas coisas pra falar. Que os tópicos serão voltados para o que aconteceu no jogo, os lances polêmicos e a escalação pro time, considerando os pequenos reforços e a grande saída do time. Que é realmente. Sem spoilers, mas imagino que a maioria já saiba. Então foi uma perda bem grande pro time. Então, falando um pouco sobre Barcelona e Mallorca. O jogo começou já com a ligação de sempre da temporada, que é passe do Yamal para gol do Rafinha. E, não foi muito do início do jogo, mas realmente o Rafinha, ainda com mais o avançar da partida, ainda mais com a defesa fechada, é muito legal de ver o quão versátil ele é. Por fazer com a contratação agora do Rashford, que faz também as 3 do ataque, o Rafinha também consegue fazer isso. Só que, tipo, em vez de ser como atacante, ele vai como segundo atacante, como um meia ofensivo. Quando o Dani Olmo entrou no meio do jogo, o Rafinha foi pro meio, o Dani Olmo que foi mais pra ponta, para jogar junto com o Ferran no ataque. Aí teve... Falando agora sobre o primeiro lance polêmico, que é o gol do Ferran Torres. Então, logo de cara, é polêmico, claro, com certeza. Opiniões, beleza, divergentes podem acontecer. Mas eu meio que vou dizer que eu vou estar com o árbitro nessa. Talvez seja clubista da minha parte. Inclusive, até o nosso glorioso Marcelo Beckler não reclamou de uma decisão a favor do Barcelona pela primeira vez. Tô até lisonjeado, tô até emocionado, quer dizer. Aí. Porque, tipo, lance com cabeça, protocolo, parar a bola. Mas lance do ataque, é a interpretação do árbitro primeiro. Se a bola foi muito forte, como é que tá o jogo, se é realmente necessário. Se for um lance de perigo algum, é óbvio que tem que parar o jogo. Pra ver se o cara tá bem, mas tipo, a bola foi um chute normal, não foi uma porrada. O cara levantou bem depois, então realmente nada grave aconteceu no lance. A defesa do Mallorca não parou. Eles continuaram marcando. E, em situação de ataque por uma bolada, parar eu acho meio complicado. Se for lance, pé alto, choque, cabeça com cabeça, beleza. Mas uma bolada eu acho que acabar com a chance que o Barcelona tava com a bola na meia lua ali, o que o Amal pegou. E o Ferran recuperou depois. Então, eu meio que vou estar com o juiz nessa. Só que, de resto, esse lance condicionou a partida. O que também eu achei meio preocupante pelo lado do Mallorca, né? Primeiro jogo da temporada, 2-0. É óbvio que o Barcelona é favorito no jogo, o time tem um bom ataque, mas também não é nossa, estamos perdidos. Sim, estavam perdidos, mas defesa do Barcelona é bem exposta, eles ainda não estão com ritmo de
pô, pegar, matar, pegar e bater e pronto. Xablau. Mas, então, o Mallorca ainda poderia ter oportunidades. Até não teve tantas, teve até algumas, mas se foram pegos na armadilha de impedimento. O João Garcia fez algumas defesas e mesmo. Mas o jogo poderia ter sido diferente, por causa que esse lance do Ferran condicionou outras coisas que são esses absurdos aqui embaixo. São as duas expulsões. As duas expulsões, pô, eu acho que não tem quem discorde delas. A primeira foi lance de 2 amarelos, e é claro, os dois lances eram para ser amarelos. No primeiro, o Yamal fez fila, passou de todo mundo e tomou uma joelhada no próprio joelho, lá perto da área. Então, beleza, cartão amarelo clássico, normal. E a segunda, desse Muriqui, que é um maluco, lunático, o cara tentou dar uma voadora no João Garcia. Ele falou ali, o lance do cabeça tá valendo? Então, pronto. Pô, não separei aqui, né? Vacilei. Mas. Se vocês viram a entrevista para jogo, que foi até o João Garcia que foi participar, a cara dele ficou a marca ali. Tipo o lance do Donnarumma na temporada passada, que ele tá com a marca, não sei se até hoje, mas boa parte da temporada ainda tava pra ver a costura que ficou na cara dele, de uma pisada que ele levou. Então, mas é basicamente isso. O primeiro, até as duas expulsões, um jogo do Barcelona, legal, em cima, conexão, Rafinha mal, direto, toques bons. Só que depois das expulsões, pô, 2 a mais, clima, torcida na casa dos caras, torcida vaiando o time pra caramba. Não tinha muito porquê de girar a faca. Até poderia, né, meter uma goleada histórica, jogando 2 a mais. Mas o time jogou o segundo tempo com ritmo de treino. Teve dificuldade para levar em bloco fechado, mesmo em ritmo de treino, ok, é verdade. Mas também eu acho que isso não é uma coisa para se preocupar. O Hansi Flick, inclusive, saiu que ele ficou bem puto com os jogadores, porque eles estavam jogando uns 50%, ele quer o time sempre jogando 100%. Mas, tipo, é basicamente um jogo extra de pré-temporada esse daí. Teve, inclusive, calma aí, só cortando aqui um pouquinho. Esqueci de falar que no final do primeiro tempo também teve um carrinho do Rafinha que acho que ele escorrega no lance e acaba dando um carrinho sem querer, mas sem querer também é falta, que ele recebe só o amarelo, que ele dá quase uma tesourada no cara. Eu acho que, como não teve força e foi meio que panturrilha com panturrilha, eu acho que podia ser os dois, tanto para vermelho tanto para amarelo, mas o amarelo ficou de bom tamanho. Até porque não foi uma tesoura em si, porque ele vai de perna aberta, ele não fecha. Justamente porque ele cai e nessa caída a perna dele tá pra frente e bate no do cara. Poderia ser, mas eu acho que justamente pelo fato dele não ter fechado a perna, mostra que foi uma ação não faltosa e também que, só bateu. Ele não prendeu a perna do cara em nenhum momento. Não foi uma ação tão perigosa pro adversário, assim. Aí, pronto, é isso. O segundo tempo foi meio morto. Não teve muitas chances do Mallorca. O Barcelona teve que se expor na defesa. Também não tentaram atacar. Um jogo que eu não gostei bastante, que eu não gostei muito, foi do Fermín Lopes. Ainda no primeiro tempo eu achei que ele estava perdendo muita bola. Não sei se toda aquela tretinha de Gavi e Fermín, que pra quem não sabe, agora trabalhando aqui agora com um jornal de fofocas, Gavi e Fermín meio que estão tendo uma briguinha. É muito negócio de fofoquinha, mas tipo, você olha as câmeras, você percebe que tá um pouco estranho considerando a temporada passada. Porque, os caras passam férias juntos, vocês conhecem desde a base, aí você olha nos jogos assim, as cumprimenta, não olha no rosto. Pode ser daquelas de sensacionalismo, mas aparentemente é uma treta que a namorada deles ficam se bicando. Aí tá afetando a relação deles. Eu não sei se isso tá levando o Fermín pra mais alguma outra coisa, se tá desconcentrado. Se for assim, aí é pra botar os capitães botar o pau na mesa e pronto, é isso. E eles botar pra conversar. Eles têm que conversar, pô. Não pode um negócio pessoal atrapalhar o rendimento do time. Inclusive a pré-temporada, o Gavi não entrou nesse jogo, mas também
meio, né? Não tinha muito o que fazer também. E no segundo tempo, principalmente. Mas a pré-temporada dele é muito boa. E o Fermin, ele fez alguns joguinhos legais, mas tipo, tá. Eu acho um bom jogador, gosto muito dos dois. Gavenda tem que se recuperar um pouco, tem que se recuperar ela da lesão, agora tá com o ritmo o mesmo do time e pronto. Mas é isso, acho que precisa conversar, bola pra frente e não fique com essas besteirolas aí. Aí agora, além de destaques negativos, tem que citar o destaque positivo, que é esse mano aqui, maluco, lunático, deus do futebol, Pelé negro, Lamine Yamal. O que temos aqui? Nota 9.2 no SofaScore. Assim, a partida dele, sobre o segundo, eu tenho mais a dizer que o segundo tempo que o primeiro. Mas vamos começar em ordem cronológica primeiro. No Falei muito primeiro nessa frase, meu Deus. No primeiro tempo, o primeiro lance dele no jogo, na verdade, nem no tempo. Já é uma caneta no cara que ele gira de costas e pronto, bota na frente e cruza na área. Com a parte externa do pé esquerdo. Pô, absurdo. Pra ter aquele tweet que viralizou um pouquinho entre a torcida do Barcelona, que será que essa camisa pesou? Lamine Yamal não consegue mais driblar ninguém. Isso foi feito no primeiro jogo da pré-temporada contra o time japonês. E, assim, eu acho que a camisa não pesou não, né? Os outros jogos ele meteu gol nos dois, se eu não me engano. Foi um no primeiro, dois no segundo. E agora já chega assim, um gol em assistência, vai acompanhar essa temporada bem. Eu acho que no segundo tempo, agora falando mais um pouco da minha opinião, ele afobou um pouco. Não sei se afobar é a palavra certa, porque ele claramente era o único que tava no pique ali. Ele tretou com a galera que foi peitar ele no final do jogo, aí ele respondeu com aquele golaço, mas aquele chute, ele tentou aquela bola muito tempo naquele jogo. Eu vou tentar achar aqui, finalizações. Ele chutou ao total 9 vezes, contando chute bloqueado pra fora e no gol. Isso sendo um ponto, né? Aquele atacante que vai receber a bola e vai chutar de qualquer forma. Chutar, cabecear, virar e chutar. Não, ele um ponta, que joga na parte mais externa. Ele tá caindo mais pro meio, mas ele também cai muito pro fundo pra fazer o cruzamento. Inclusive, as principais jogadas de drible dele foram caindo, driblando mais pra dentro, pra tentar acionar alguém dentro da área, tocando com o externo do pé esquerdo, cruzar de direita. O que eu acho legal, porque isso aumenta muito o repertório dele. Tanto, eu acho que tem que melhorar isso aí só na questão da puxar pro pé direito na hora de finalizar. Porque ele sempre, quando vai puxar pro pé direito, é pra uma jogada de cruzamento. Ele puxa muito pra linha de fundo. Não meio que uma corrida diagonal em direção ao gol. Isso já aconteceu algumas vezes, já fez alguns gols assim, mas normalmente ele dá aquela... tem aquele drible que ele dá no Di Marco no primeiro jogo da semifinal da Champions, o 3... meio foda dizer que no jogo foram 2 3-3, né? Então, no primeiro 3-3, que é aquela que ele vai pra linha de fundo, chega até bem aqui e corta, ele finge que vai dar cruzamento e ele corta de marco aqui e chuta na travessão do Sommer. Acho que o Sommer até pega e vai na travessão, exatamente. Na pré-temporada ele fez um lance assim de novo, mas tipo, já puxar pra direita pra finalizar aqui. Ele faz um gol assim contra o Real Madrid, né, no Courtois, na temporada passada, acho que é o gol do 3-0. Então, o puxada dele pro pé direito, ele puxa um bom número de vezes. Só falta ser uma puxada mais letal pra ele. Quando isso acontecer, ele vai parar de ser o Robin 2, né? Só puxar pra dentro e a caixa, porque toda vez que ele vai puxar pra fora, é pastar. Se ele tá bem aqui, pronto, é pastar. Mas é absurdo você ver o tanto de característica que ele já tem com 18, acabou de fazer 18 anos, né? É final de julho. Tem um cruzamento, passe, finalização, drible. Eu não sei dizer, hoje em dia, qual é o melhor atributo do Yamal. Porque, assim, tem o drible, óbvio.
eu ficava muito entre drible e passe. Não é nem passe normal, passe curto, bola enfiada. Cruzamento dele. Tem aquele cruzamento lá de trivela, mas o time dele pra cruzamento, não pegar o cara impedido, na hora que ele se distancia da defesa. Eu não sei se estou muito condicionado desde aquela Eurocopa, que basicamente todas as assistências dele são assim. A primeira temporada que ele surgiu no profissional tinha muito gol assim. O gol que aconteceu, o primeiro gol dessa temporada, do Rafinha, foi assim. Então eu vou ficar muito entre o drible e o cruzamento dele. Mas é isso. Agora falando, ele é o que mais queria no jogo, normal. E sobre uma previsão aqui pequena, obviamente eu estou falando óbvio aqui, mas a bola de ouro dessa temporada 25-26 é dele. Não tem o que fazer. Nem se o Barcelona, acho que nem se o Barcelona cair nas quartas da Champions, tem o que tirar. Tomara que não caia, né? Seremos, La Sexta se acerca. Mas assim, eu não teria tanta certeza se a do Dembélé, que essa aqui se espera que vá pro Dembélé, né? Provavelmente favorito. Rafinha. Eu não me surpreenderia que vá pra Yamal. Assim, qualquer um dos três, eu provavelmente vou fazer algum vídeo sobre bola de ouro. Não sei se já falando sobre esse top 30, porque já é um tema que já passou faz um tempinho. Mas falando quando a lista estiver saindo. Quando já tiver saído a posição dos 30. O maior problema dessa lista, agora só pincelando, chega no assunto, é a ausência do Julián Álvares, que até fez gol hoje, o Atlético de Madrid perdeu. Inclusive 2026, Lewandowski contrato vai acabar, Camp Nou voltar, Julián Álvares, te aceito como 9, te aceito. Agora voltando aqui, muito bom jogo de Yamal, meio querendo demais, podia ter calmado o jogo algumas vezes para tentar criar outras oportunidades, mas tudo bem, tava ganhando de 2-0, o time tava mais morto, ele queria mais. Tudo bem chutar, e acabou que nesse chuta dele saiu um gol. Inclusive ele finalizou até menos que eu esperava. Agora sobre a formação. Eu vou escalar os jogadores aqui como eu imagino que seja a escalação ideal e considerando um pouco dos reservas e o que eles podem fazer na temporada. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas tentar agilizar aqui um pouquinho. Assim, até segunda ordem vai ser ele, né? João Garcia no gol. Não sei porque tem dois, mas números pares, vamos. João Garcia, não tem muito o que falar sobre ele ainda. Pré-temporada fez algumas defesas boas. Tem um lance nesse jogo que ele sai na saída que ele não se ferra, né? Tem duas saídas aqui, o cara é expulso, o Muriqui, e a saída que ele consegue, que o João Garcia consegue chegar antes. E pô, realmente tem aquele lance lá do goleiro jogar com os pés. Eu acho que a maioria sempre fala desse goleiro jogar com os pés, fala muito do Ederson, do Raya. Eu acho que os caras são meio superestimados nesse quesito, sinceramente. Não acho que tem um goleiro que discrepa muito nessa saída de bola com o pé. Mas eu gostei de ver da participação do João Garcia, tô gostando das saídas dele do gol, a leitura de jogo dele. E nesse lance ele faz um passe absurdo. Agora não vou saber pra quem é, mas se eu não me engano foi pro Ferran Torres, já ligando-se pro contra-ataque. Espero que não deu muita coisa, mas é isso. Aí na lateral direita, calma aí, tá um pouco confuso. Vai ter que ser ele, né? Melhor lateral direito do mundo. Ops, o mais estiloso também, isso aí é óbvio, ninguém discute. Koundé, pô, absurdo. Tinha muito. Eu lembro de pessoas criticando ele temporada passada, principalmente o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei, que foi o 4-4. Jogaço aquele lá, tá? Mas pô, não tem o que fazer. Ele apoia muito o Yamal, já dando spoilers aqui, mas meio óbvios. Ele apoia muito o Yamal nas subidas, ele fecha muito bem com o zagueiro, a marcação dele é muito boa. Ele faz muitas corridas ofensivas por dentro também, pra finalização, pra um cruzamento dessa faixa aqui, que, pô, não tem o que reclamar. Lateral direito definitivamente não é o problema do time. Aí a gente vai pra mais algumas outras coisas.
Mas, aqui, tem o Jofre Torres, que foi um bom destaque da pré-temporada e provavelmente vai ser o lateral esquerdo reserva do time. Mas o titular não tem muito o que fazer, né? Será o nosso mano Baldas. Espero que não se machuque essa temporada de novo. Pra ajudar o nosso mano Rafas pelo lado esquerdo, naquelas corridas. O Balde, cara, dá muito medo sempre quando ele corre, quando ele começa a correr a partir da defesa. Porque a condução de bola dele, o drible em progressão de espaço dele, é muito bom. Nunca, não lembro de uma situação que ele perdeu a bola e lascou o time nessa situação. Saindo normalmente dessa lateral esquerda e rabiscando por dentro, no mínimo chega até o meio campo. Tem muitos contra-ataques que o time é ligado assim. Aí, a lesão dele foi o que meio que prejudicou o Rafinha na parte final da temporada. Mas enquanto ele tá, ajuda o time a sair por dentro, faz a corrida por fora pra apoiar, pra dar mais opção de jogo. Eu só acho que ele, tecnicamente, com a bola, fora o drible progressivo, ele é meio fraco na questão de passe e cruzamento. O cruzamento do Balde não me agrada muito. Inclusive é pior que o nosso querido Gerard Martin, né? Eu sou fã do Gerard Martin e nada vai mudar a minha ideia. Inclusive, ele vai virar, pelo que indica a pré-temporada, não sei se quem tá vendo aqui assistiu muitos jogos, não vou julgar, né? 7 horas da manhã pra ver um jogo contra um time japonês e outro coreano, é complicado. Mas o Gerard Martin aparentemente vai ser movido pra zaga, pra jogar como zagueiro canhoto do Barcelona reserva, já que o Inigo Martins saiu, que é a saída que eu tinha comentado lá no início do vídeo. Com a saída do Inigo, provavelmente vai ficar isso aqui, com o Barci pelo lado esquerdo, que é provavelmente o zagueiro no time que tem a melhor saída de bola. Então, para não decair tanto o nível, ele consegue sair jogando com o pé direito por aqui, e ele também consegue ajeitar o corpo para meter a bola de esquerda para chegar bem aqui. Essa frase não ficou legal. Seria legal, pô, tem 18 anos, claramente dá pra treinar esse menino pra ser ambidestro. Tem tempo, eu espero. Aí já vai ter que ir zagueiro pra sempre, né? Mas se um Bastoni chegasse aqui, já dava pra botar com o Barci, Bastoni aqui, nossa, sonhos acontecendo. Mas agora pelo lado direito, tem o nosso querido Christensen, que também é um dos zagueiros com o melhor passe do elenco. Aí também tem o nosso Eric Garcia, tem dois também, não sei porquê, que eu acho que vai ser mais pra reserva de lateral, mas como ele joga nas três, vai ser tapa o buraco do time. Gosto do Eric Garcia, eu acho que não compromete, é um bom reserva. Ótimo, acho que é forçar a barra, mas é um bom reserva, um muito bom reserva pra se ter, que faz a volância, faz a zaga, faz a lateral, e de vez em quando ele chega na área para dar aquelas cabeceadas para empurrar a bola. Inclusive ainda tenho remorsos do segundo jogo, né, que o Sommer pegou. Mas provavelmente quem vai estar por aqui um pouco, infelizmente, mas vai ser ele, né? Ronald Araújo, que pela 49ª vez já fala que essa vai ser a temporada da vida dele, que ele tá voltando com tudo. E provavelmente capitão do time, né? Que ele é o primeiro capitão. Então se ele vai estar titular, ele vai ser o nosso capitão do time. Os outros capitães são... Sim, primeiro capitão é o Ter Stegen, na verdade. Esqueci de pontuar isso. Mas como ele tá lesionado e não tem muito o que fazer, seu Ronald Araújo. Inclusive o time anunciou 5 capitães, o que normalmente é um pouco esquisito, não faz isso, anunciou na pré-temporada. E tinha então talvez o Stegen saia. Tem alguns times precisando de goleiro no mercado, Chelsea tá por aí, ou Manchester United, a Premier Leaguezinha tá precisando de goleiro. Tem goleiros interessantes no mercado, Donnarumma principalmente, foi mandado do PSG, tá aí em busca de clube. Até onde eu sei, tava conversando com o United, mas ainda sem confirmações. Fabrício Romano aqui, pra quem vocês não sabem. Aí os outros capitães do time, esqueci de falar. Ter Stegen, Ronald Araújo, De Jong, Rafinha e, falando nele, querido Pedrito,
melhor jogador do mundo. É... Talvez o meu jogador favorito do elenco atual. Joga pra caramba, ele é o meio campista do mundo. Quem é Vitinha? Quem é Vitinha? Não te conheço, não te conheço. Mas estamos aqui. Eu acho que dá pra pular um pouco. Porque nesse meio campo aqui, principalmente na volância, os dois volantes, não tem muito o que fazer. O De Jong. O meio campo, na verdade, falando como um todo, é a posição mais segura do time. Saiu de perda, só teve o Pablo Torre daí. Que, pô, gostava como jogador, mas ainda tinha muito a crescer. Agora não vou saber. Ele estava no Mallorca, inclusive, nesse primeiro jogo ele jogou. Eu não vou saber se ele saiu por empréstimo ou com compra, com uma cláusula de recompra ou algo assim. Mas eu acho que foi essa cláusula de recompra. Então, o meio é uma posição muito bem servida. Que tem o Bernal, que ainda não voltou, que tem muito a ver. Tem muito a ver ainda sobre ele. Tipo, ele é muito hypado desde aquele início de temporada, da temporada passada. Mas foi uma lesão muito séria, ainda é muito novo e não teve muita amostragem. Então tem que tomar cuidado. Tem o Casadó, que, pô, ter o Casadó como reserva já é absurdo. Ele seria titular em muitos times por aí, tá? Muito bom jogador, adoro e tem simpatia completa pelo clube. Tem esses dois aqui. E agora é a complicação, tá? Sobre esse ataque, confesso que eu não tô decidido ainda. Por quê? O que temos aqui? Temos o nosso menino Fermin Lopes, que gosto dele, mas realmente se for pra se tiver alguma treta de elenco aí fica um pouco complicado. Tem o Gavi que pode jogar por aqui, jogou um pouco na pré-temporada mais avançado, fez bons jogos, fez gol nos 2 jogos, eu acho. Se não me engano foi, deu assistência, jogando mais avançado. Ele entrou no último jogo arriscando mais, era um dos problemas que ele tinha que evoluir, era esse tentar mais, e tô gostando de ver. Tem o Dani Olmo, tá aqui, o famoso sem queixo, que é muito bom tecnicamente, tem um driblezinho, mas ser de vidro, ser inconstante, deixa isso com os pezinhos atrás. Então, e também como último recurso, dá pra pôr isso aqui, mas eu acho que vai ser em condições mais específicas dos jogos, que é botar o Rafinha pelo meio, o Rashford na esquerda e a Mal Lewandowski. Que dá, tem como ter, mas o time vai perder um pouco da sua construção, porque o Rafinha vai querer apoiar mais, e por mais que ele defenda muito bem, ele não é muito jogador de conter jogo, de voltar a bola, e então vai como o Barcelona é uma equipe que se defende mais com a bola, assim como todos os times guardiolistas, quase uma religião, né, isso aí, guardiolista, caramba, fica meio pesado. Que vai ficar contra defesas fechadas, eu acho que pode ser isso aqui. Mas no geral, eu por preferência vou colocar o Maninho Fermin. Gosto dele, acho bom jogador, tem uma finalização muito boa, há uma chegada de. Eu também acho que ele contém, ele é meio apressado, ele mesmo argumento do Rafinha, ele vai apressar o jogo demais, mas ainda acho que é menos atacante que o Rafinha. Ele tem uma boa chegada por trás, as corridas ofensivas dele por trás da defesa, chegando como um elemento surpresa, são muito boas. Para conectar com esse zagueirinho aqui, vai dar muito certo. E então, essa posição fica em aberto, mas eu escalaria com o Fermin. Basicamente vai ser um time montado para a temporada passada, né? Então, temos isso aqui. Tem o Yamal. Tem o reserva dele, o Rony, que veio lá do time da Suécia. Que me fugiu o nome agora. Perdão a todos. Falhei. Gostei de ver na pré-temporada. E foi contratado a princípio pro time B. Mas aparentemente vai ficar pro time principal dele ainda. Ainda tão com problemas para inscrever ele. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Ele e o Rashford, que não tinha sido inscrito para a primeira rodada, né? Pô, não.
Tinha sido escrito sim, perdão. Esquece o que eu falei aqui, esquece. Era ele e os Chesney. Ele, os Chesney e o Gerard Martin, que não tinham sido inscritos pra primeira rodada. O Rashford até jogou. Vacilei, que legal. Mas é um reserva interessante. Obviamente não vai brigar por posição com o Lamine Yamal. E até que bom que seja assim. Seja só um cara pra fazer sombra. Pra... Nossa, o Yamal machucou, estamos perdidos. Não tem ninguém pra jogar aqui. Rafinha, por favor, volte pra direita. Não, dá pra botar o Rafinha na posição que ele já tá acostumado faz um tempo. E perdendo, claro, bastante coisa, mas tendo um reserva que consegue aguentar o tranco. Ainda é pouca amostragem, só jogou o jogo de pré-temporada, mas um jogador bem completo, com finalização legal, bom drible, eu gostei de ver. Temos aqui o nosso querido Rafinha. Sobre a temporada dele, fazendo palpite, já começou bem, né? Já começou brocando. Eu acho que ele vai fazer muito boa temporada novamente, mas não com tanto de números que foi a outra. Pô, 60 participações de gols é absurdo. Messi, Cristiano. Eu acho que passou a melhor temporada do Neymar na Europa com esses números. Então, tipo, não acho que vai chegar nessa faixa, mas 40 nessa área aí eu imagino que ele chegue. Gosto muito do Rafinha. Apoia muito defensivamente, inclusive tem um lance na partida de ontem. Enquanto o Mallorca ainda tinha os seus 11 jogadores, que num contra-ataque, posição legal, e é ele que vai tirar a bola aqui no meio da área. É um jogador muito completo, muito bom na técnica, na batida da bola, com chute, com bola parada, com cruzamento, bola longa. Gosto muito do Rafinha. E temos aqui no ataque, posição meio precária no time, sem dinheiro para escrever, mas o meu idoso favorito, Roberto Lewandowski, temos aqui. E assim o time está completo. Lewandowski fazendo sua provável última temporada com o Barcelona. São umas notícias que o Barcelona ainda cogita renovar para ele, mas eu acho bem difícil. Se renovar vai ser, ele sendo um dos maiores salários do time, vai ser uma baita descida salarial, até porque o time precisa de um atacante reserva. Quem poderia jogar por aqui é o Rashford, que eu imagino que vai jogar mais na esquerda e vai ficar mais assim. Rafinha no meio, Rashford aqui na esquerda. Imagina que o Firmino é o Rashford. Eu sei que eles são bem parecidos, então vai ser uma tarefa bem fácil. E jogando assim com os três. Ou dá pra botar aqui e o Rashford como atacante, como funcionou na pré-temporada. Inclusive o Rashford correndo, assim, fazendo as corridas ofensivas para receber bola na frente. O Ferran Torres também prefere bola assim, mas o Rashford é bem mais rápido que o Ferran. Então vai ser interessante se ver. Aí também tem a reserva do Ferran, que também já começou brocando. O Tubiron, gosto dele, muito simpático, aparentemente gosta. O time ama ele, então não tenho o que reclamar. Tem um jogador, o Rashford, que joga em todas as posições do ataque, tem o Rony pra direita, tem o Ferran que joga quase todas também, mas ele joga mais pela ponta e principalmente no centroavante. Então, o elenco em si, bom. Tem algumas coisas a melhorar, como reserva na lateral esquerda, um atacante mais novo e de alto nível. Mas, pô, não sou eu o cara que vai criticar Roberto Lewandowski, né? E mais um zagueirinho, porque o Ronald Araújo, a princípio, claro, quando estava bem, antes daquele fatídico jogo contra o PSG, pra mim era top 3 zagueiros do mundo, no máximo top 5 melhores zagueiros do mundo. Jogava muito, eu era muito fã dele. Se recuperar o nível, recuperar o mental, é ele e na zaga mais 3, né? Então, o time sendo assim, um time pra bastante tempo, né? O João Garcia, se não me engano, tem 26, o Koundé tem menos de 30, o Ronald Araújo tem 25, o Kubarsi tem 19, acho que é 18, 18. O Balde tem 20, De Jong tem 27, Pedri tem 22, Fermi tem 22, Rafinha, se eu não me engano, vai fazer 29.
seja, ainda tem uns 3 anos por aí, Lamine 18 e Lewandowski 36. Se renovar o ataque, assumindo o Ferran Torres, que eu acho difícil ele ser o principal atacante desse time, mas assumindo ele, ainda tem um time para uns 5 anos e uma base muito bem montada. E com um elenco servindo já para o presente. Então o Barcelona já tendo um elenco presente, prioriza ainda também tem um elenco para o futuro. Então, pô, gostando do time, início não teve muitas conclusões para se tirar, jogo mais ritmo treino. E é isso, vou tentar voltar com o canal, estamos de volta. Estou feliz por estar gravando aqui. Tá meio tarde, são 10h14 da noite quando eu tô terminando isso aqui. Não sei quanto tempo ficou o vídeo, mas eu acho que já vai pra meia hora. 35 minutos. Foi mal esse vídeo meio grande, queria fazer uma introduçãozinha explicando um pouquinho sobre como vou tentar trazer aqui. A meta é um vídeo por semana, fazendo sobre assuntos sobre o futebol europeu que eu achar mais necessidade de comentar. Se tiver muita coisa legal e eu tiver sem preguiça, vou tentar até trazer mais do que isso, porque provavelmente o jogo vai ter. Teve o United e Arsenal hoje, Mequetrefe, né? Jokers ainda vai ter muita coisa para se adaptar na Premier. Mas, finalizando, é isso aqui. Muito obrigado para quem assistiu. Ficou meio grande, sinto muito. Mas agradeço a todos vocês. Muito obrigado e desculpa por todo esse tempo, mais uma vez, ficando de fora. Boa noite e valeu!